Fernando Machado, que a gente vai falar com vocês de um caso revoltante que aconteceu aqui no nosso estado, Fernando. Olha, até questionei agora lá nas minhas redes sociais a opinião das pessoas com relação a esse tema. Por quê? A gente sabe que quem foi criado no modelo mais antigo defende uma certa agressividade, justificando que as crianças aprendem a se comportar a partir dessa tomada de decisão dos responsáveis, dos professores, coisa que vem lá da história, do passado, que não se aplica mais nos dias atuais. Pelo menos é a nossa opinião. Concorda, Maristela? Concordo, Fernando. Inclusive, muitos estudos já mostram que essa agressividade, essa maneira de agir castigando as crianças, não tem resultado positivo no aprendizado. Fernando tá falando besteira, isso aí nunca existiu. Responde pra mim se você nunca ouviu ou falou essa frase. Na minha época, era outra história. A professora dava com a régua de madeira na mão. Eu já ouvi essa frase. Ficava ajoelhado no milho? Ajoelhado no milho, puxava a orelha. Bom, a gente sabe que os anos foram passando, a situação evoluiu. No entanto, em Biguaçu, parece que algumas práticas se mantêm. Uma professora pegou uma fita adesiva e colou a boca das crianças. E aí, nada contra os professores, pelo amor de Deus. Até convivo com professoras e sei da dificuldade que elas enfrentam na sala de aula. Mas, Maristela, colar a boca da criança? Fernando, agora que eu sou mãe ainda, eu fico imaginando os pais, o pai e a mãe dessa criança, quando ficaram sabendo disso, que uma professora colou a boca do seu filho enquanto estudava, enquanto estava sob o olhar da escola, de uma coordenação pedagógica. Fernando, isso é inadmissível. Até por conta do desenvolvimento dessa criança no futuro, o trauma que ela pode gerar a partir disso. A boca dela foi calada, a criança foi silenciada da pior forma possível. Forçada a ficar calada. E isso pode representar, sim, um grande abalo na vida dessa pessoa. É só perguntar para os especialistas para você ver. Vou chamar o Kaique para essa conversa, porque ele acompanhou de perto esse caso e vai trazer mais detalhes para a gente. Ô Kaique, a Secretaria de Educação já tomou alguma medida? Como é que estão as crianças? Explica para a gente o detalhe. Bom dia. Bom dia. Olá, Fernando, Maria e olá a todos que assistem o SCC Meio Dia. Primeiro vamos contextualizar, dar ainda mais detalhes sobre esta história. Todo o fato teria acontecido nesta última segunda-feira, dia 19 de agosto, quando um pai ele ficou sabendo por meio de uma outra mãe, a mãe de um coleguinha do filho dele, ela comentou com ele, olha, você viu, soube do acontecido em sala de aula, segundo o depoimento desses pais, a professora ela teria colocado a fita adesiva na boca de 2 alunos que estariam, segundo esses relatos, falando demais. O pai, então, ele foi até a escola, questionou a professora sobre o que de fato tinha acontecido. Ela disse, segundo a versão do pai, que era uma brincadeira do silêncio. Só que essa versão ela foi rapidamente confrontada, questionada pelos próprios alunos, crianças na faixa dos 6 anos de idade, que disseram que não. Apenas 2 crianças teriam tido uma fita adesiva colocada na boca porque estavam falando demais. Este é o relato, a versão dos pais que prontamente foram até uma delegacia da Polícia Civil de proteção às crianças, só que na cidade de São José. Aí os policiais encaminharam eles, pediram que fizessem o boletim na cidade de Biguaçu, onde o fato aconteceu, e os familiares também procuraram o Ministério Público. Aí agora nós vamos entender o que dizem, quais são as notas dos órgãos oficiais. O Ministério Público de Santa Catarina informou que o caso já está sendo apurado pela 4ª Promotoria de Justiça na cidade de Biguaçu, só que como envolve crianças, ou seja, menores de idade, não é possível dar mais detalhes, isso é claro por uma questão legal, por força de lei. Já a Secretaria de Estado da Educação informou que a Coordenadoria Regional lamentou o ocorrido e informou
que a profissional envolvida neste fato, ela foi afastada e já há uma investigação em andamento. O Núcleo de Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola também já foi acionado para atender os estudantes. A Secretaria de Estado de Educação informou ainda que repudia qualquer tipo de violência dentro e fora das escolas estaduais de Santa Catarina. O caso, portanto, aconteceu em uma escola estadual na cidade de Biguaçu, envolvendo 2 crianças de 6 anos de idade. Fernando, Maria, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Kaique, pelas informações. Então é isso, violência de qualquer gênero, de qualquer origem, ela é injustificável, principalmente dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, e agora o Ministério Público vai investigar mais a fundo essa história. E tem um detalhe que é o desenvolvimento dessa criança. O Roberto está com a gente aqui, vamos promover uma discussão com relação a esse tema. Vamos conversar sobre esse assunto. Você de casa pode interagir com a gente através das redes sociais também. O desenvolvimento da criança, né? Hoje, estudos especialistas demonstram que crianças tímidas, que estão sempre sendo ameaçadas ou pensam que estão com a cabeça ruim na questão psicológica, sem autoconfiança, muito de uma criação. Então, no período de molde que a criança está se desenvolvendo, até os 7 anos de idade, você não pode falar, fica quieta, vai para o teu quarto, é repreendida. A criança, quando está aflorando, quando está criando a confiança, o pai fala, cala a boca. Fica quieto. Não pode chorar. Olha que criança feia, fazendo barraco dentro do supermercado. Vai para a vida, não tem autoconfiança, não tem coragem para falar. Inseguro. A oratória não se desenvolve, ou seja, é uma pessoa que vai ter problemas, meu caro Roberto. Mas a gente tem que entender que as coisas evoluem, que as coisas mudam. E não importa o comportamento do aluno dentro de sala de aula, até porque as professoras passam um dobrado com eles, elas não podem devolver na mesma moeda, ou você não concorda, Roberto? Não, eu concordo que qualquer tipo de violência é recriminável. Porque o que você está fazendo com duas crianças de 6 anos de idade não é admissível. Agora, eu vou olhar o lado do professor, até porque eu tive esta honra de estar dentro de sala de aula, tanto em ensino médio, ensino fundamental, quanto em universidade, e sei o que o professor passa. O que está faltando também, aí é o outro lado, é um trabalho com os pais. Os pais têm que interagir, têm que ter vida escolar. Isso que eu estou falando é algo que não deveria nem estar sendo debatido aqui. Tem que ter vida escolar e ensinar ao filho que dentro da sala de aula, o professor é a autoridade máxima. O professor perdeu a autoridade dentro de sala de aula porque o aluno hoje xinga, ofende ou agride, e eu estou falando até fisicamente, e a culpa é do professor. Nada disso. O professor em sala de aula tem que ter o domínio da turma, mas tem que ser estimulado isso pelos pais. Da mesma maneira que eles não podem restringir a liberdade de raciocínio, de expansão da criança, eles não podem fazer com que o filho seja um agressor dentro de sala de aula. E olha, dá para fazer um relato em cada escola de muitos casos e, infelizmente, sempre dá ruim para o professor. Eu não estou defendendo esse caso. Acho um absurdo, é uma violência, não pode acontecer. Agora, eu vejo os outros casos que não viram notícia. Exatamente, Roberto. Eu concordo com você. Eu acho que aquela frase, né? O respeito já vem de dentro de casa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O respeito é uma coisa, né? E a liberdade que tem é outra dentro de sala de aula. Por isso que tem que ter esse diálogo também entre os pais e a escola desde muito cedo. É uma vida comum. Não é a criança que está na escola, é a família que está na escola. É a família que tem que participar da vida da escola. Roberto, a gente está falando aqui de um caso pedagógico e de um exemplo de um crime, que é o que você trouxe. Então, as duas coisas não podem ser consideradas a mesma coisa. Então, o desenvolvimento, a criança que é rebelde, ela fala demais para um criminoso, independente da idade. E a gente sabe que os casos são os mais variados, como o Roberto muito bem traz para a gente aqui. Então, assim, fica a nossa discussão, o nosso debate aqui, e para os pais, né, para quem está na tutela dessa criança, a criança desde criança
desde criança, desde criança é ótimo, né? A criança desde pequena, Desde nova, ela precisa Falavam ser tenra incentivada. idade. Oi? Falavam tenra idade. Tenra idade. Quando eu era garoto. Elas precisam ser incentivadas para o desenvolvimento, para encorajar essa criança. se expressar. Né? Porque o silêncio que acalma os pais e que libera os pais para outras atividades do dia a dia, no futuro será o mesmo silêncio que vai impedir essa criança de conviver entre pessoas e de se autodesenvolver. Então, fica aí a nossa discussão sobre este tema, Maristela. Muito bem, agora eu vou falar de neve. Vocês acreditam